só no áudio, tá? Esta chamada está... Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Muito bem, pode dar início à leitura. Está no sânscrito, né? Abre o microfone, Tulasi. David, você faz o sânscrito, então, faz a leitura do sânscrito, que depois eu faço. Ah, tá, porque a Tulasi, ela tinha treinado, ela queria fazer o sânscrito. Você vai fazer a leitura do sânscrito também? Ok. Só que ela tá abrindo o microfone, tá? Estamos dando continuidade à leitura do Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 2, a divindade a serviço divino. Kamasya nedriya priti, labo diveta yavata, divasya tatua dinasa, narto yateha kamabi. Muito bem. Verso 10. Os desejos da vida nunca devem estar voltados para o gozo dos sentidos. Deve-se desejar somente uma vida saudável, ou a autopreservação, uma vez que o objetivo do ser humano é indagar acerca da verdade absoluta. Nenhuma outra coisa deve ser a meta de nossos trabalhos. Repetindo o verso. Verso 10. Os desejos da vida nunca devem estar voltados para o gozo dos sentidos. Deve-se desejar somente uma vida saudável, ou a autopreservação, uma vez que o objetivo do ser humano é indagar acerca da verdade absoluta. Nenhuma outra coisa deve ser a meta de todos, a meta de nossos trabalhos. Hare Krishna. Om Jnana Timirandasya Gilanjana Shalakaya Chaksuram Militan Yana Tasmai Shri Gurave Namaha Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Muito bem. Só lembrando que aqueles que forem fazer a leitura dos Grutas Védicas e também quiserem aproveitar essa oportunidade de entoar o auspicioso mantra no sânscrito, é só entrar em contato com a Devi, a nossa professora. Ela vai fazer um áudiozinho do mantra para você aprender e pode também escrever, né, de forma romanizada para facilitar na hora de entoar, e está disponível para os voluntários que quiserem essa interação e entoar o sânscrito, a língua original do mantra em si, tá? Muito bem. Parabéns, Tulasi, e vamos lá, então. Aqui eu vou interromper o compartilhamento para facilitar para mim aqui, tá? Olha só, gente, aqui eu vou ter que reduzir bastante agora, nós estamos na parte final, a gente usou para para nossos recados aí, mas veja bem, quando a gente, né, nós temos essa dinâmica que sabe, justamente o sentido, né, que nós temos da vida humana. Observem, por exemplo, que aqui os sábios, hoje de manhã na aula, na nossa sala, que é a sala de pesquisa, que é a nossa sala do estudo do tratado, nós havíamos comentado justamente sobre isso, né? Os mantras védicos, eles são, eles têm uma responsabilidade, eles têm aí uma dinâmica que envolve lidar com 3 grupos simultâneos.
tá? Você vai numa escola, você vai num sistema educacional, você tem escola para crianças, né, primário, você tem colégio, depois você tem faculdade, depois você tem os laboratórios de pesquisa, é tudo compartimentalizado. O sistema védico, ele é amalgamado, tá? Então, em um único mantra, você tem orientações para principiantes, para aqueles que já estão a meio caminho andado e para aqueles que são pesquisadores. O nível de exigência é diferente para cada um, né, desses grupos aí. Tá? Esse mantra, por exemplo, é um exemplo bem evidente disso daí, porque, olha só, esse mantra, lembrem-se que esses versos, eles estão sendo falados, né, numa assembleia de sábios, que são experientes no conhecimento, tá? E que estão numa fase bastante avançada do processo de realização. São chamados ukamas. E nós, aqui, né, somos aprendizes, iniciantes. Muitas vezes, né, nós ainda não temos nenhuma raiz madura, uma raiz bem elaborada dentro do sistema de conhecimento que é a proposta da civilização védica. A gente está aí olhando e, sabe, assim, flutuando mais ou menos na superfície. Então, esses conhecimentos, o que a gente está tentando aqui colocar é que muitas vezes eles nos puxam da fase neófita, que é da fase básica, né, embrionária, para a fase já madura lá na frente. Então, é um salto que muitas vezes nos parece até, vamos dizer assim, abstrato demais, a ponto de parecer ser uma coisa fora da nossa realidade, ou que é como se fosse assim, é uma religião diferente, é a religião da Índia, que é o que a gente vai interpretar dessa forma. Então, o que nós vamos fazer, o que a gente tenta fazer, é tornar essas informações, embora de um nível muito elevado, para a nossa condição de realidade, a qual nós estamos interagindo agora. Nós somos aprendizes iniciantes, né? Esse verso aqui, por exemplo, prestem atenção, ó. Os desejos da vida nunca devem estar voltados para o gozo dos sentidos. Essa é a nossa realidade? Vamos ser francos. O que nós fazemos o dia todo? O que nós fazemos a nossa vida toda? Nós pensamos em trabalhar para pagar as contas, para poder, no final do ano, viajar para a Europa, ou para Machu Picchu, que seja para Bariloche, na Argentina, ou passar um final de ano, sei lá, em alguma praia aí isolada, fazer uma viagem, enfim, desfrutar. Comprar um carro novo, uma roupa nova, um passeio, enfim, ter um filho, fazer um curso. Nós estamos o tempo todo pensando em como desfrutar a delícia da vida e do bom karma que nós temos por trabalhar e poder depois aproveitar isso daí. Essa é a nossa realidade. Então, vamos colocar assim. Só que os sábios estão dizendo que os desejos da vida nunca devem estar voltados para o gozo dos sentidos. Aí, para poder colocar a situação na nossa condição, a gente adiciona um itemzinho que é um sufixo, né, na conotação. A gente pode colocar da seguinte maneira: os desejos da vida nunca devem estar voltados para o gozo dos sentidos apenas, somente, assim, compulsivamente, ensandecidamente, delirantemente. Nós não podemos fazer da nossa vida um delírio de gozo dos sentidos apenas. O prazer de viver, de desfrutar a vida, não está sendo negado, nem por Deus, porque se ele negasse, ele poderia não ter prazer também, não ter nenhum, porque toda a criação, a beleza da criação, estimula a percepção de que há prazer nesse ser original. Então, o prazer de viver a vida, de ser feliz, de aproveitar o bom karma da existência, não é uma negação. Só que esse mantra está sendo falado para os sábios, que já, normalmente, se vocês olharem nas fotografias, são todos um pouco já mais velhos, né, também. Pessoas já de uma idade avançada. Então, você consegue falar assim, porque eles já estão nessa pauta, porque eles já viveram, já se divertiram, já passearam, já fizeram amor, enfim, já fez a vida acontecer. Agora, a fase que eles estão é voltar-se para a concentração no conhecimento. Então, são orientações que estão sendo dadas
para pessoas na terceira fase da vida, em que eles já viveram toda essa experiência. Nós ainda estamos passando pelo processo de vivê-las. Entretanto, o que a gente tem que entender é que a pauta da vida, da forma da vida humana, não tem a prerrogativa de ser apenas em função do prazer imediato, porque a vida continua. Eu não sei se vocês já ouviram falar em pessoas que envelhecem, já aconteceu próximo de vocês, de pessoas envelhecerem. O que significa é que essa fase chega, ela é real, ela não é uma mitologia para os outros, ela chega para nós. E o que significa que em algum momento você vai estar nessa fase. Então, o cultivo de conhecimento agora são sementes que você estoca para ser utilizado no período do inverno. As formiguinhas não fazem isso? Os animais não fazem isso? Os esquilos não fazem isso? Eles não armazenam comida para poderem ficar utilizando no inverno? Tem pessoas que até fazem aposentadoria programada, não é? Contratam bancos para aposentadoria. O governo faz isso também, né? Aposentadoria. O que significa isso? Uma preparação para o momento em que você não pode mais atuar produtivamente nesse sentido. Então você se organiza para o futuro. O conhecimento espiritual tem uma função muito semelhante. O conhecimento espiritual não é para negar que você não seja feliz. É apenas para dizer que um dia você vai precisar disso daí. Então, guarde as suas sementes. Lá na frente, no futuro, quando você já estiver assim, com idade avançada, já um pouquinho desgastado, tipo, andar por aí, passear, subir montanhas e tal, fazer coisas, de repente já não é mais tão atrativo assim. Sabe? Assim, querer ter assim, um namorado novo, uma namorada nova, começar uma família, de repente, com 70 anos, 65, 70 anos, não é uma fase muito boa para você começar uma nova família, de repente, sabe? Você já está querendo mais calma, mais tranquilidade, mais introspecção. É o momento perfeito para o cultivo do conhecimento. Então, essa instrução, os desejos da vida não devem ser voltados para o gozo dos sentidos. É perfeito para essa fase mais madura. Tá bom? É só para vocês saberem que a gente não vai tentar impor sobre vocês uma disciplina ou uma austeridade, uma dureza da vida que não corresponde com a realidade prática da fase em que vocês estão. Os prazeres e as felicidades são admissíveis. Entretanto, o conhecimento também é admissível. Não é o trem, ele vai por 2 trilhos. Se você coloca o trem num trilho só, ele tomba. Então você deve ter vida chamada, entre aspas, material e vida espiritual, cultivo de conhecimento acompanhado da experiência do prazer de viver na prática do dia a dia da vida que nós temos. Essa é, tá, a nossa fase, a fase em que nós estamos. Depois ele vai dizer, deve-se desejar somente uma vida saudável ou autopreservação, uma vez que o objetivo do ser humano é indagar acerca da verdade absoluta. Então, ter, né, uma vida pautada na direção vai permitir com que você tenha um norte. Ter uma vida saudável, uma vida produtiva, não significa uma vida de renúncia e sofrimentos. Significa uma vida rica de cultivo de conhecimento. O amor é inclusivista. Ele não é separatista. Então, separar o conhecimento, rejeitar o conhecimento, negligenciar o conhecimento, ignorar o conhecimento, desprezar o conhecimento é um bullying que você faz ao conhecimento. Então, é uma agressão contra si mesmo. Não é correto. Divertir-se, amar. Não tem o filme lá que diz comer, amar e rezar? Então, o cultivo do conhecimento tem que estar junto na operação, na receita. Ele não pode ser negligenciado. Porque essa atitude de desprezo ao conhecimento vai ser muito caro para você lá na frente, quando você precisar de sementinhas estocadas. Então tem que ser cultivado agora, no verão, na juventude, no florescimento, porque vai vir o inverno das estações. E você vai precisar dessas sementes. Tá? E, finalmente, nenhuma outra coisa deve ser a meta de nossos trabalhos. Ou seja, tudo que nós fazemos tem uma função. Metabolizar, nos tornar seres enriquecidos em conhecimento ou estrutura para que nós possamos tomar a decisão final, mais importante, a qual nós estamos destinadas a tomar. Qual é a decisão mais importante
a decisão de não voltar a renascer como ser humano mais. E essa decisão não é meramente retórica, assim, tomada de uma maneira fofa. Ai, não quero mais a humanidade. Não é isso. Nós estamos falando de um processo científico, consciente, daquele que entendeu a função da vida humana. Qual? Transcendê-la. Essa é a direção a qual nós temos que, pautar a nossa vida fundamentado nesse objetivo, de viver a humanidade para transcendê-la. É necessário ter raízes para criar asas. E transcender a humanidade não significa rejeitá-la com misoginia, significa acolhê-la com compaixão. Ter compaixão da ignorância humana, mas apartar-se dessa ignorância. É assim o comportamento dos sábios. E caso você queira aprender a se tornar uma pessoa sábia, essa prerrogativa tem que estar na pauta, porque nenhum sábio é verdadeiramente sábio sem compaixão autêntica pela ignorância da humanidade. Ok? Muito bem. Então, nós vamos pausar aqui. Namastê. Muito obrigado pela atenção de vocês, pela associação de vocês nesse caminho sagrado que é o caminho dos mantras. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hariom Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.